Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver mais um mineral. Então, aulas passadas aí a gente viu sobre o cálcio, sobre o magnésio, sobre o fosfato e hoje nós vamos estar vendo sobre o potássio. Então, quem é o potássio, né? O potássio ele é um mineral e além de ser um mineral, ele também é um eletrólito. E ele vai estar atuando em todas as células, em todos os tecidos e em todos os órgãos do nosso corpo humano. Por ele ser um eletrólito, o que ele vai fazer? Ele vai estimular uma eletricidade no nosso corpo. Então, juntamente, tá? Trabalhando aí com o sódio, com o cloreto, com cálcio e magnésio, ele vai ter essa atuação no nosso organismo. Uma das grandes funções do potássio é ele estar atuando, tá, nessa contração da nossa musculatura. Então, ele é importantíssimo para o funcionamento dos nossos órgãos, para a gente conseguir nos locomover, nos movimentar, a gente precisa desse potássio, num nível equilibrado aí no nosso organismo. Então, a gente vê aí muitos casos aí de atletas, que às vezes tem muita cãibra, porque faz muito exercício físico, lógico. Tem outras funções, como o excesso de ácido lático também. Mas, uma das funções aí também pode ser o potássio, porque a pessoa, ela tem muita queima calórica, muita atividade física e às vezes pode ter uma carência, às vezes, de potássio. E isso pode aí estar ocasionando algumas cãibras. Mas, esse potássio ele é fundamental aí para o funcionamento do nosso intestino, do estômago, dos batimentos cardíacos aí do coração, enfim, gente, na função de toda a musculatura do nosso organismo. O potássio, além de estar atuando na musculatura, também vai estar atuando nos nossos ossos, tá? Ele vai estar aí sendo um componente bem importante, principalmente aí para a prevenção de osteoporose. Então, ele, como eu falei, ele está aí juntamente trabalhando com o cálcio, com o magnésio, que também são aí componentes, desse osso. Então, o potássio vai estar atuando aí bem, tá? Vai estar desempenhando um papel nesse setor da nossa musculatura óssea também. Então, a gente não consegue produzir o potássio no nosso organismo. A gente precisa do potássio vindo de fontes externas. Então, a gente precisa se alimentar desse potássio. Os alimentos que nós temos aí disponíveis na nossa mesa no dia a dia são riquíssimos em potássio. Então, é uma variedade, gente, muito grande de potássio nos alimentos. Então, nós temos lá as carnes, alguns tipos de peixes, como, por exemplo, o salmão, o bacalhau, linguado. Muitas frutas vão ser ricas em potássios, algumas com maior quantidade, outras com menor. Mas aí a gente pode aí citar, por exemplo, a banana, que é riquíssima em potássio. Algumas verduras e legumes também, principalmente aí folhas verdes, vão ser ricas em potássio. Alguns produtos lácteos também vão ter a adição, do potássio. E, como por exemplo aí também o mel, que é natural e que é riquíssimo também em potássio. Então, nós temos aí alimentos, vários alimentos riquíssimos em potássio. Eu trouxe aqui, alguns, que nem o feijão também, a batata, a beterraba, o nabo, o espinafre, a selga, tomate, laranja, banana, abacate, o iogurte, marisco, salmão e água de coco. Então, isso aí é riquíssimo em potássio. Lógico, nós temos muito mais alimentos ricos em potássio. Por isso que a gente vai ver que uma falta de potássio por falta de ingestão, por dieta, ela é bem rara. Justamente, tá? Por essa riqueza de potássio aí nos alimentos. Como a gente precisa aí, do potássio agindo em toda a nossa musculatura, em todo o nosso organismo, em todas as células. Então, a gente, tem aí uma quantidade também grande encontrada nos alimentos, suprindo essa nossa necessidade de potássio. Então, como eu falei, a gente precisa dos níveis corretos de potássio no nosso organismo. A baixa quantidade de potássio no nosso organismo, pela falta de ingestão, é incomum, mas também acontece, mas a gente vai ver outros fatores causando a falta de potássio no nosso organismo e ela vai ser chamada de hipocalemia. E o excesso de potássio, hipercalemia.
Como eu disse, né, a gente precisa aí de uma associação de outros componentes, né, atuando juntamente com o potássio, e um deles, tá, é o sódio e o magnésio, que vão estar atuando juntamente para que, né, haja um equilíbrio nesses níveis de potássio. Né, o brasileiro tem costume de sentar na mesa aí com um saleirinho do lado, né, já tacando mais sal na comida. Esse excesso de sal faz com que esses níveis de potássio sejam desregulados. Esse excesso de sal vai fazer com que o nosso organismo entenda que há falta de potássio, então ele vai, né, ficar aí pedindo mais potássio. E alguns sintomas podem ser decorrentes, tá, dessas situações, como por exemplo, diarreia, vômito, sudorese excessiva, desnutrição, síndromes de má absorção, tá? A gente vai ver aí como, por exemplo, a doença de Crohn, uso de medicamentos para o coração e os diuréticos também podem estar causando aí. Então vamos começar com a hipercalemia. Na hipercalemia, como eu disse, é o excesso de potássio nos níveis, tá, do nosso sangue. Isso pode ser por inúmeras situações, inclusive o fato mais comum, o fato que mais vai causar a hipercalemia é distúrbio renal. Então, os rins não estão excretando a quantidade de potássio que deveria ser eliminado, e isso faz com que ele seja rearmazenado, né? Seja reabsorvido. E isso vai fazer com que haja sempre ali, né, um nível aumentado desse potássio no organismo. Alguns medicamentos que vão afetar essa função renal podem ser, né, um problema. O consumo excessivo de potássio. Então, isso não, às vezes não por alimentação, mas a pessoa já está tendo uma alimentação equilibrada ali com potássio, mas ela se suplementa com medicamentos. Ah, é porque minha vizinha, meu amigo, fulano de tal, ciclano de tal, falou que a gente tem que fazer suplementação, então eu vou tomar. Mas espera aí, eu preciso suplementar isso no meu organismo? Aí entra o exame de sangue, né? Se os meus níveis de potássio estiverem baixos, aí o médico vai me receitar o quê? Uma suplementação, porque eu preciso, no meu organismo, de, né, complementar. E a gente também precisa saber, né, o porquê que esses níveis estão baixos. Daí sim eu suplemento. Mas o que a gente vê muito é as pessoas se automedicando, achando que é natural, eu posso tomar. Então, no caso do cálcio, no caso do magnésio, no caso do fosfato, no caso, né, agora do potássio, eu disse a mesma coisa. Nunca se automedique porque é natural, né? A gente tem que saber se eu preciso dessa suplementação. Quando esses níveis estão elevados, esse indivíduo aí pode apresentar ritmos cardíacos anormais, e o médico geralmente às vezes vai perceber que o nível desse potássio está elevado no sangue justamente porque o paciente às vezes está se queixando e simplesmente o que está acontecendo, né? É um excesso de potássio. E isso é um dos sintomas. E aí o médico já solicita, né, para ver como é que tá essa situação, vê no eletrocardiograma para verificar, né, o que tá acontecendo com esse coração. Ele já desconfia, já pede. Aí, no caso, né, se ele vê a normalidade, já solicita um exame de sangue para ver os níveis de potássio. E daí, nessa hora, o médico já vai, né, solicitar o corte desse potássio. Justamente aí o paciente provavelmente, né, vai estar, se ele estiver fazendo essa ingestão aí por suplementação, é cortado na hora. E nos níveis de alimentação também tem que ter uma diminuição bem brusca para que os níveis possam, né, voltarem ao normal, no caso de ser um outro distúrbio, né, distúrbio renal. E aí o médico vai ter que fazer a investigação aí através dos níveis, né, dos exames, como é que tá no organismo, o que pode ser, né, se é uma função aí nefrótica nesse paciente que não tá fazendo, né, essa excreção desse potássio correto. Então, como falei, as causas vão ser problemas renais, medicamentos excessivos ou medicamentos que vão estar interferindo nessa atuação dos rins, ou uma alimentação muito rica em potássio. Então, a pessoa come muito potássio, tá? E isso vai fazer com que haja aí níveis elevados. E tratamentos, tá? Que vão ter essa suplementação com potássio. Alguns sintomas, tá? Os sintomas, geralmente, eles são
poucos ou assintomáticos, ou seja, não vai ter nenhum tipo de sintoma. O que essa pessoa às vezes pode apresentar, né? Se caso ela apresentar algum sintoma, vai ser aí fraqueza muscular. Em casos raros, tá? Ela pode apresentar paralisia, né? Que é conhecido como paralisia periódica hipercalêmica familiar. E em casos ainda mais graves, a gente vai ver os ritmos cardíacos anormais. Então, né, a gente vai ver aí até situação do coração parar, né, de bater por excesso de potássio. Já na hipocalemia, a gente vai ver o inverso, a falta de potássio no sangue. A falta de potássio no nosso organismo pode ser por diversas razões também. A gente vai ver quando o paciente estiver passando por algum processo aí de muito vômito, né, diarreia prolongada, distúrbios aí da glândula adrenal, uso frequente aí de diuréticos que fazem com que esse potássio seja aí excretado com uma maior, né, quantidade. Geralmente não é pela falta de alimentação, pela falta de ingestão. Como eu falei, a gente tem bastante alimentos ricos em potássio. Porém, pode sim acontecer, às vezes a pessoa simplesmente aí se baseia no básico do básico, não se alimenta direito, se alimenta só aí de, às vezes, coisas industrializadas, né? Só coisas ruins e não se alimenta, né, do normal do cotidiano aí, que é o arroz, o feijão, carne, a salada, né? Não se alimenta desses alimentos que a gente vai encontrar o potássio, às vezes, né, só porcaria, e isso às vezes realmente, né, dá uma carência aí, mas isso é bem raro acontecer, é mais nesses casos em que a pessoa não tem uma alimentação adequada. Então, algumas causas, né, vai ser como eu falei, vômitos, diarreia, uso excessivo de laxantes. Já vi gente falando aí, eu vou emagrecer, então vou tomar laxante para emagrecer. Emagrece, mas acaba com o organismo, porque tudo que é de mineral, de vitamina é excretado. E o que acontece? Teu organismo fica carente dessas vitaminas, desses nutrientes, e ela vai falar o quê? Tô com fome, vai comer. Então a pessoa sente muita fome, tá? O tempo todo, acabou de comer, tá com fome. Por quê? Porque ela não tem os nutrientes corretos dentro da célula, então ela sempre vai ficar com fome. Então, é o efeito rebote, né? Toma uso excessivo aí de laxante para emagrecer, mas acaba tendo muita fome por causa dessa desnutrição das células. E também, né, pessoas aí que têm dificuldade para evacuar, tem o intestino um pouco difícil de funcionar e acaba fazendo uso de laxante. Essas pessoas também podem apresentar uma quantidade aí diminuída do potássio por, né, esse uso de laxante. A gente vai ver também quando o paciente tem aí o uso de diuréticos frequente aí, e isso vai fazer com que, né, ele tenha esses potássios sendo excretados, né, porque o diurético faz a pessoa eliminar, né, os líquidos aí do organismo. Porém, a gente vai ver aí o paciente, né, também, além da urina, dos líquidos, indo aí o potássio junto com a urina sendo excretado, né? Então, tem que, né, prestar atenção aí quando a pessoa faz uso frequente de diurético para tá vendo se os níveis de potássio, de cálcio, de magnésio, né, tá tudo normal, não tá sendo excretado aí na urina. Quando a pessoa tem distúrbios, daí não é por uso de medicamento, mas sim o próprio funcionamento do rim não está, né, fazendo com a forma que deveria aí, e a pessoa acaba excretando aí, né, mais do que deveria de potássio na urina. O uso de medicamentos como insulina, albuterol e terbutalina também vão fazer com que haja níveis baixos de potássio. Também a gente vai ver uma associação dos níveis baixos do magnésio no sangue, né? Então, um nível baixo de magnésio no sangue também pode ter um nível baixo aí de potássio. Pode ser uma das causas, né, do potássio não estar conseguindo aí ser absorvido pelo nosso organismo. E, como eu falei, a última causa que pode ocasionar é a dieta pelo baixo consumo do potássio. Então, os sintomas da hipocalemia. Geralmente, tá, não costumam dar aí sintomas, né, no paciente, mas podem sim, né, estar aí, o paciente está sentindo fraqueza muscular, cãibra e até mesmo paralisia, ritmos cardíacos anormais, problemas renais,
Se isso for, né, persistente, esses níveis de potássio forem persistentes nessa diminuição por muito tempo prolongado aí, a pessoa pode sentir muita sede, então ela bebe muita água, ela vai muito ao banheiro, né? E o ciclo aí continua, né, da pessoa eliminando aí muito potássio pela urina também, né? Então esses problemas renais podem acontecer. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre a importância do potássio na nossa alimentação, os níveis corretos, né, circulando aí no nosso sangue. A gente vai ver na próxima aula, então, como é que a gente faz os exames laboratoriais, quais são esses níveis certos que eu tô falando, né? Falei até então sobre o cálcio, magnésio, fosfato, sobre o potássio agora, que deve ter um nível certo. Então, a gente precisa descobrir qual que é esse nível, a gente vai descobrir quais são os valores, né, de referência de cada um, como é que a gente coleta, com qual tubo a gente vai, né, armazenar esse sangue para ser levado para o laboratório, como armazenar isso, né? Então, todo o procedimento aí a gente vai aprender nas próximas aulas de todos esses minerais que a gente viu até agora, tá? Então, espere aí para a gente descobrir como é que a gente faz a prática desses exames na próxima aula, ok? Tenha um bom restante de aula e até breve!